Jornalista entra como infiltrado em evento da Google e Meta com Bolsonaro e bolsonaristas. A gente vai ver do que se trata isso daí e quem vai trazer para nós é o canal do Clayson. Vamos lá. Vendia uma ideia de que eles eram isentos, de que eles não tinham nenhum viés e que eles colocavam apenas a informação, e muita gente acreditava nisso, as pessoas acreditavam nisso. Depois de um tempo, eles perceberam que não é nada disso, que a imprensa seleciona aquilo que ela quer divulgar, que quando há o comentário tem sim um viés, fica claro esse viés, inclusive pela forma com que esse comentário é levado à população, e a gente percebe que não existe nada desse troço de ser isento. Durante um tempo, as grandes empresas de tecnologia, chamadas Big Techs, elas também vendiam essa ideia de que as redes sociais é de todos, de que havia uma desregularização exatamente para que todos tivessem voz, liberdade de expressão e tudo mais. E hoje está claro que não é nada disso. A própria presença de Musk, Mark Zuckerberg, os donos do Google, a presença de todos aqueles que estão à frente, né, o Bezos, que estão à frente dessas empresas, dessas grandes empresas de tecnologia. Que voz que Clayson tem, né? Ele fala de uma maneira muito boa de se ouvir, né? Grave. O som dele é muito bom, porra. Foda demais. Na posse do Trump, já é uma prova concreta. Mas ele enrola pra caramba, né? Ele traz todo um arcabouço, todo um preâmbulo antes de entrar na informação. Mas vamos lá. Vamos dar um crédito. De que não existe isso. Não existe. Olha, se você está na posse do Trump, você é um extremista. O Trump, ele rompe qualquer barreira de razoabilidade. Ele não é um cara que defende democracia ou qualquer coisa assim. Ele é um extremista de direita. E aí, Sim. agora nós temos essa situação que é a Meta, a empresa responsável pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, e também o Google fazendo uma apresentação, vamos colocar assim, para o partido dos bolsonaristas aqui no Brasil, o partido do Bolsonaro, o PL, e para, obviamente, um grupo de bolsonaristas. Esse encontro, essa apresentação da Meta, isso é algo absurdo em todos os sentidos. E nós tivemos um jornalista que entrou lá como infiltrado e traz essas informações pra gente. Eu vou trazer essas informações que ele apresenta nesse vídeo de hoje. Antes, porém, eu quero também trazer aqui uma pesquisa divulgada pela Quest e nós vamos fazer uma breve, muito breve, dissertação, uma reflexão sobre essa pesquisa. Vamos ao próprio responsável pela Quest apresentando essa pesquisa e dados dela. Olha só. O primeiro perguntava, comparado aos dois governos do Lula, 1 e 2, este governo é o quê? Para 56% ele é pior do que os governos anteriores. Então, na comparação do Lula com ele mesmo, aumenta a frustração. Ah, com certeza. Tô nos 56%. Não fui perguntado, mas tô nos 56%. O Lula, antes ele conciliava, agora ele só vai entregando. O governo do PT tem um caráter muito neoliberal. Privatizações, parceria público-privadas. Então, e algumas promessas não foram cumpridas, como a devolução, a reestatização da Eletrobras, que foi falado em campanha e nem foi tocado no assunto. Reestatização de 2 refinarias que foram privatizadas, também não falou nada. Não falou na época, mas não mexeu. Abrasileirar os preços do combustível também deu uma melhorada, mas ainda está aquém, né? Ainda a gente paga muito caro, porque ainda segue a relação do dólar, né? E mesmo a gente produzindo o combustível quase todo aqui, ainda tem que pagar a paridade de preço de importação. Então, quem está insatisfeito com o Lula, o governo Lula tem todo o direito de estar. E como é que eu vou dizer assim? Cortes em benefícios sociais e por aí vai. Muita coisa. A gente entende o caráter do governo de frente ampla, né? É um governo de frente amplíssima, né? Com o Tebet, com Faria Lima, com todo mundo querendo ser o quinhão. A base, tem muita gente do União Brasil, que era a mesma base que apoiou o Bolsonaro. E na real o governo
é um governo voltado para os interesses da direita. E já tinha um cara que dizia que não gostava da direita porque era a direita e não gostava da esquerda no Brasil, que também porque era de direita. E às vezes eu acho que faz sentido. A esquerda institucional. Ei, caramba! A esquerda institucional faz apenas o jogo dos interesses da direita e se cair algumas migalhas, a gente pode ter acesso. Concordo. Em gênero, número e grau com esses 56%. Dessa entrega. Olha o segundo dado, por favor. Será que este governo é melhor ou pior do que o governo Bolsonaro? Para 44%, ele é pior, para 40%, ele é melhor. Ou seja, houve ali uma manutenção de uma comparação relativa negativa para o Lula, né? Embora ali esteja na margem de erro, 44-40. E, no final, o dado que para mim é mais impressionante, eu perguntei para os brasileiros, diante da sua expectativa, do que você esperava desse governo, você diria que o governo é o quê? Vou pedir, olha lá, 45% hoje dizendo que o governo é pior do que ele esperava inicialmente. Ah, sim. Todo mundo se decepcionou. Tá louco. E vai piorar. E aí, o governo largou da mão da base que o elege. Teve ataque a piso da educação, tá tendo ataque a piso da saúde. Esse arcabouço aí fiscal, ele não se executa, então toda semana tem corte de recurso. Teve um corte milionário aí nas faculdades e tal. Então, tipo, o governo tá queimando a própria base e não tá recebendo nenhum apoio do outro lado, porque o outro lado já tem uma ideologia definida. Qualquer coisa que o Lula faça em benefício da direita vai ser transformado em alguma outra coisa que eles não vão reconhecer esse benefício. Então, enquanto o Lula vai tentar governar para a direita não vai reconhecer que o Lula está governando para a direita e vai tentar botar um cara mais de direita ainda. Contra apenas 16 que se sentiram contemplados, ou super contemplados com as entregas do governo. Então, Otávio, Flávia, Merval, Sadi, o que eu percebo é que há uma quebra de expectativa, mas agora essa frustração em relação ao Lula. Vamos para frente, Entendi. O governo Lula está melhor ou pior do que você esperava? Se a gente somar aqueles que acham que está tudo normal, mas veja bem, se a gente olhar na votação... Quero entrar no objeto da... E a gente tem mais de 50%, na verdade 52%, que acha que está ou igual posição, voto do bolsonarista nessa história. Depois tem uma outra questão. O governo Lula está melhor, igual ou pior do que o governo Bolsonaro. Aqui, isso eu já vi no dizendo vídeo. que o Lula está ou melhor ou igual a Bolsonaro. Porque são 53%. Vídeo. Um último ponto que eu quero colocar, um outro dado aqui, vai, reproduzir o que foi o Lula 1 e 2. Aquilo foi uma coisa assustadora. O Lula 2, por exemplo, ele sai do governo com 86% de aprovação. Isso é algo inacreditável, que praticamente nunca mais vai se repetir. Se temos uma quantidade enorme de pessoas que ainda acham que está igual ou melhor, então, cara, isso é maravilhoso. Foi a pior coisa do mundo. Eu quero trazer um dado de uma pesquisa da semana passada da Ipsos. A Ipsos, ela pergunta para as pessoas, qual é a sua avaliação a respeito informação. do governo? Porém, quando a pessoa tem uma percepção sobre a sua vida, acompanha o nosso trabalho, não se inscrevem. Se inscreva no canal. Mesmo que depois você fique chateado, chateada e queira tirar a sua inscrição. Mas agora, se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal para ajudar o Clayson. O jornalismo dele é muito bom. Só que esse vídeo em específico, ele tá resolvendo dar uma esticadinha para ganhar um watch time. Só que eu tô com pressa. Eu tenho que trabalhar. Desculpe, Clayson. Se fosse com mais tempo, se eu tivesse só apenas assistindo por assistir, eu certamente acompanharia na totalidade. Acompanhei muitos vídeos do Clayson. Vamos aqui então a esses dados desse jornalista. Fomos ao evento do PL em Fortaleza, onde Big Techs ensinaram a usar a inteligência artificial para impulsionar a extrema-direita. O que descobrimos? Prepare-se para 2026. Influenciar e vender ideias, o que aprendi com Google e Meta no seminário do PL. E aqui os méritos estão para o Sérgio. Cadê o nome aqui? Sérgio de Souza, que foi quem fez a reportagem. Então, parabéns ao Sérgio, que fez a reportagem, tá?
E eu vou colocar só o link aqui do Twitter e vou deixar para você na descrição aqui no vídeo, o link para a reportagem, também no primeiro comentário fixado, para você ler a reportagem. Isso é importante, porque nós estamos divulgando aquilo que está público, nós estamos divulgando a divulgação da É a liberdade de expressão, né? reportagem. Mas é importante você entrar lá no Intercept, eles têm lá um pedido lá para você fazer doações, faça suas doações, dê essa força para eles lá, porque, na verdade, eles fizeram um excelente trabalho, tá? Vamos ver o que está acontecendo. Participei de um seminário, né? Aqui tem um áudio, e se você olhar o áudio, você percebeu alguns detalhes. Vou colocar o áudio aqui. A música do Bolsonaro. Certo? Algumas pessoas com a camisa da CBF, aquela coisa toda. Então foi um evento bolsonarista. O evento reuniu políticos, influenciadores e ativistas bolsonaristas, escancarando a parceria das Big Techs com a extrema-direita. As oficinas do Google e da Meta mostraram como gerar imagens e vídeos ultra-realistas, corrigir textos e criar posts virais. Sim, os participantes aprenderam a buscar inteligência artificial para manipular conteúdos e discursos em meio a gritos de "volta, capitão" para Bolsonaro. E aqui ele explicando, né, o momento em que a Meta, nesse caso aqui é o Google, né, que estava colocando aqui essa explicação para eles. Havia até um stand para transformar fotos em animações patrióticas, ao estilo Ghibli. Lá, influenciadores e militantes aprendiam a usar a inteligência artificial para divulgar narrativas e mobilizar seguidores, um arsenal digital em preparação para 2026. Bolsonaro, que encerrou o evento, celebrou a presença das Big Techs. Estão do lado certo, disse. Disse quem? Bolsonaro. Os palestrantes chamaram a inteligência artificial de nova arma para a comunicação política. E quem está lá saiu com a receita para usá-la. E aí do nosso lado a gente tem arcabouço fiscal. Cara, eu acho que tá muito fadado a esquerda perder a eleição em 2026 e o fascismo vai voltar com tudo, né? A extrema-direita vai voltar com muita força, né? E além de voltar com o poder executivo, vai ter maioria, talvez absoluta, nas cadeiras do Senado. E tendo maioria absoluta nas cadeiras do Senado, eles podem começar a pautar impeachment de ministros do STF e colocar outros novos ministros que o presidente nomeia, quem sabatina e aprova a nomeação é o Senado. Então, fazer uma reforma no Supremo Tribunal Federal, assim como aconteceu na Hungria, assim como aconteceu na Venezuela, assim como aconteceu na Ucrânia. Então, na Turquia, se eu não me engano, aconteceu também isso. E de alguma forma, o Trump também fez isso, só que ele tem maioria lá, só que ele não precisou impeachment nenhum ministro da Suprema Corte, porque alguns se aposentaram e tal. E aí coube a ele a nomeação. E de alguma forma ele tem maioria. Então, cara, a gente vai voltar no inferno a partir do ano que vem, assim, após a próxima eleição. Então, e a gente tá notando aqui que tem apoio de fora. Tem apoio, porque não se iluda, isso aí é o governo dos Estados Unidos, através das suas empresas, querendo interferir na democracia brasileira. Nenhuma empresa dessa vai fazer um trabalho desse sem a anuência do governo dos Estados Unidos. Essas empresas são a joia da coroa dos Estados Unidos. Então, se eles estão fazendo isso, é a mando dos Estados Unidos. Então, olha, a gente tá fudido. O WhatsApp Business, por exemplo, foi apresentado como ferramenta de convencimento, além de mero mensageiro, influenciar e vender ideias virou mantra. A inteligência artificial se tornou aliada para impulsionar vídeos e gerar engajamento. E aqui a tela onde está o apresentador aqui falando a respeito do WhatsApp.
Os treinadores de vídeo ensinaram como usar inteligência artificial para remover fundos, melhorar cores, gerar legendas e criar imagens de impacto, tudo para vender a ideia e ampliar o alcance das narrativas. Inteligência artificial e estética se fundiram como armas de propaganda. Vender a ideia do quê? Bom, a ideia, logicamente, da extrema-direita. As cadeiras autoridade na frente do palco eram reservadas a influenciadores bolsonaristas. Bolsonaro elogiou o trabalho deles. Vocês são a chama da vitória. Quem não tinha credencial de influencer era convidado a se retirar. No discurso final, Bolsonaro invocou Deus, pátria, família e liberdade como estandartes do bolsonarismo. Liberdade, segundo ele, ameaçada pela esquerda e pelo projeto de regulação das... A liberdade, né, de ser de extrema direita e preconceituoso, né? É esse tipo de liberdade que eles querem, liberdade de oprimir os oprimidos. Parabéns aí para quem foi contra regulamentar minimamente as Big Techs, né? Esse debate tem que ser reaberto quanto antes possível, porque, como já dizia Ulisses Guimarães, se você acha essa legislatura ruim, espera a próxima, vai ser pior. Das plataformas digitais no Congresso. E aqui tem a coluna total para você ler, e eu vou deixar aqui para você na descrição todos os detalhes para você acompanhar. Aqui é só um pouquinho do que aconteceu nessa aberração descomunal que aconteceu com essa reunião do Google e da Meta com influencers da extrema-direita e com Bolsonaro. 2026 está aí. E a guerra nas redes sociais, ela parece já está agora sendo delimitada. E já sabemos de quem eles estão ao lado. É por isso que um canal como esse aqui, que é um canal que a gente procura o tempo todo trazer informação de qualidade, critério, embasar as nossas informações, é um canal que tem dificuldade para crescer. Ah, Clécio, mas você está quase com 800 mil, sim. Mas nós estamos trabalhando aqui há mais tempo do que todos os bolsonaristas. Por um motivo só, porque a gente começou antes do bolsonarismo, antes do Bolsonaro. Quando nós começamos com esse canal aqui, o candidato da extrema-direita era o Aécio Neves. Isso é muito bom deixar claro. E todos eles que surgiram depois tiveram esse crescimento exponencial. Sim. Tem esses vídeos que atingem 1 milhão com a maior facilidade do mundo. No caso da Meta, que é dona do Instagram, tem esses vídeos, como falamos aqui do Nicolas Ferreira, que chega em números que tem mais visualização do que a população do Brasil. Então, é um alerta importante para que você fortaleça canais progressistas. Estou falando só do... Canais progressistas, canais da esquerda radical é importante. Eu acho que a esquerda progressista tem um limite. Que o limite dela é se sujeitar a defender o governo do Lula com todas as merdas que ele tá fazendo, ao invés de criticar. Não criticou durante esses 4 anos e de alguma forma até criticaram alguns marxistas que fizeram críticas reais e embasadas ao governo do Lula. Porque assim, né? Não podemos fazer nada porque o Congresso não deixa, mas é melhor que o PT esteja lá. Só que tem muita coisa que o PT pode fazer que não dependia do Congresso e tal, e o PT nem comprou a briga. E aí a gente vê, por exemplo, na Colômbia, um presidente como o Petro, que também não tem maioria, mas bota o povo na rua, mobiliza, propõe o debate sobre as coisas, e o governo ele não propôs nenhum tipo de debate sobre nada. Se você for ver... deu alguma coisa com a minha câmera... será que tem como pausar? Vamos pausar aqui. Vou pausar. Então, eu acho que eu consegui resolver a câmera. Eu só vou ver depois no final do vídeo. Mas o ponto eu nem lembro do que eu tava falando. Eu vou deixar o Clécio terminar o vídeo e vou encerrar, porque deu um problema na minha câmera. Eu uso meu celular conectado com aplicativo né? E ele é conectado pela internet. A minha internet caiu e deu ruim. Deu ruim. Meu canal? Não. Eu estou falando de todos os canais progressistas que fazem um trabalho espetacular nas redes sociais. Eu tenho medo de citar aqui e esquecer, porque são muitos. Mas a gente inclusive tem um contato com todos eles e um profundo respeito. Tem canais que são muito melhores do que o meu.
Eu tenho que deixar claro isso. Canais progressistas que dão um show, um baile. Então fortaleça esses canais. Se inscreva em canais progressistas. Peço, por favor, para você fazer isso. A gente faz o nosso trabalho aqui, mas a gente precisa que você fortaleça, além do nosso trabalho, fortaleça o trabalho de canais progressistas que estão aí numa luta que vai ser fundamental e importantíssima, não só para 2026, como também para esse ano. O que a gente está vendo hoje, por exemplo, vimos essa situação agora, que está acontecendo agora, do Léo Lins, e as redes sociais já é uma unanimidade, foi um exagero. O sujeito comete crimes absurdos e as pessoas acham que, não, tem que ter um espacinho, né? Ah, tá lá no teatro, vamos ter um espacinho pra gente ser racista, pra gente ser homofóbico, pra gente ir contra pessoas com deficiência, né? Pra ser capacitista, precisa ter lá um cantinho pra gente, né? Acho que tá legal a gente ter um cantinho pra gente cometer crime. E isso é uma regra, isso não é uma exceção, é assim. Então peço, por favor, fortaleça canais progressistas. Veja essa... Se inscreva em vários canais, Galãs Feios, Clayson, até o historiador do Carlito Neto. Se inscreva nos canais marxistas, são importantes. Eles trazem uma boa teoria, trazem bastante críticas embasadas e vai ser importante. Eu acho que a gente já perdeu essa eleição, mas vamos ver. Muito doido. Cara, deu esse problema na câmera aí, mas eu creio que o resto do vídeo ali, o começo do vídeo estava muito interessante e creio que você vai aproveitar igual de alguma forma. E se você quiser também assistir sem pausas, pode acessar o canal do Clayson e ver o vídeo na íntegra e tal. Muito obrigado, curta, se inscreva, tudo aquilo que você já sabe. Tchau, tchau.